Boa noite, mais um Jornalcast iniciando, fatos ou narrativas. Eu sou Fábia Santa Rosa, com Daniel Dias. Daniel, diga aí quais são as notícias de hoje. Muito boa noite a todos vocês que a partir de agora começam a nos acompanhar pelas plataformas TikTok, o Instagram, Facebook e exclusivamente também pelo YouTube. No Jornalcast dessa noite, nós temos uma variedade de assuntos que vão surpreender a todos vocês. Como sempre nós temos falado, o nosso programa ele é feito com narrativas e onde nós conseguimos articular os fatos desmontando essas narrativas. E trouxemos nesse programa várias narrativas que vão ser desmontadas pelas linhas de fatos daquilo que nós estudamos e buscamos a fundo ali para trazer para o seu conhecimento, né, Fábio? É, exatamente. Olha, o Daniel, tá quentíssimo aí os assuntos de hoje, as notícias, né? E tem muita coisa aqui, gente, que vocês vão ficar de boca aberta. Prestem atenção e nos sigam aí, ó. Dê o seu like, compartilhe, fique até o final, porque o tema hoje tá bombástico. Só um detalhe, Fábia, nós vamos hoje estar falando também sobre como está o andamento da cidade de Bragança Paulista, como é que está a linha de investigação do prefeito de Pedra Bela e falando sobre o balanço que o prefeito de Extrema fez agora recentemente. Então, são temas regionais também que acabam aí colaborando para você se informar mais sobre a sua cidade, né, Fábio? Maravilha, exatamente. Logo teremos sobre Atibaia também, gente. Acompanhe aí. Qual a notícia agora? Como é que você vai permitir a transmissão do ódio contra negros, contra mulheres, contra LGBTQIA+. Ou seja, como é que é possível você permitir que o ódio seja estimulado 24 horas por dia? O ódio não tem que ser estimulado. É por isso que nós queremos regular e vamos regular. Presidente. Doa a quem doer. Olha o pedaço de pau na mão, gente, ó. Tá correndo! Tá em choque! Eu não preciso de padre ou de pastores. Porque eu aprendi, Henrique, que o Estado não deve ter religião. O Estado não deve ter igreja. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia pobre, sabe, é utilizado como se fosse papel higiênico. Ah, tem uma baita de uma utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora e esquece. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Aí, olha só, né? Seu Lula não é censurando as redes sociais que vão acabar com o ódio, meu querido, mesmo porque é o seu partido, é o seu grupo político que prolifera o ódio por onde passa. Você vê, Daniel, gente da direita, claro, com salvas exceções, a gente não pode generalizar nunca, porque nós estamos lidando com pessoas. Pessoas são pessoas, e você vai encontrar pessoas do bem, pessoas do mal, inclusive dentro de uma igreja. Então, é normal, é inerente ao ser humano, às vezes falar, xingar, gritar, ofender, mas não a ponto, Daniel, de você censurar redes sociais. Isso, para mim, é uma desculpa para ele poder fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Roubar e ninguém mais saber. Eu concordo plenamente, Fábio. E é interessante isso, que eu fiquei até chocado, assustado com os vídeos aí, porque é tão banal o que está acontecendo hoje em dia, que a esquerda usa do artifício do amor, que venceu o ódio, mas quando você busca para ver toda a linha de ódio que é colocado para fora e todo o objetivo físico de atingir alguém, você acaba encontrando pessoas da esquerda proliferando isso. Todos os vídeos, não só esses que você olha, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, que nem quando houve a invasão ao Congresso, que aquilo sim foi um ato de terrorismo, vandalismo, com tentativa até de assassinato.
Quando você puxa o vídeo e você olha, e está aí na internet para quem quiser olhar, comparado a 8 de janeiro, não é nada. Não é nada. Então, assim, realmente a gente está indo para uma onda que está se camuflando o ódio, o desejo de matar, naquela filosofia, naquela conversa mole, que é o que o Lula mais sabe fazer, de amor, amor e amor. E usando muitas vezes as crianças agora para tentar regulamentar as redes, né, Fábio? Exatamente. Olha, a gente precisa ter um limite aí, porque nós, na própria Constituição Federal, nas leis, se você ofende uma pessoa, independente onde seja, inclusive na rede social, se você se sentir ameaçado, ofendido, você tem aí o direito penal para te proteger, tem as leis que já te protege, já temos aí a regulamentação do marco da internet. Quer dizer, isso daí que ele está falando não procede, isso é acabar com a liberdade de expressão. Haja visto o que aconteceu no Nepal, que os jovens lá, a geração Z, ficou revoltada e acabou, colocou fogo em todas as repartições públicas, mandou todo aquele bando de gente lá, os comunistas, para correr. Porque a gente está num país, gente, democrático. O Brasil é democrático. Aliás, eu quero acreditar que ainda seja. Se começar a ter essas censuras, esses limites, aonde nós vamos chegar? O que vai acontecer com o Brasil daqui para frente se a gente não puder expor a nossa opinião? A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, isso é inerente aos direitos humanos. Então, quando um presidente fala um absurdo desse, de censura, e ainda ele fala que, querendo ou não querendo, ou seja, o Congresso aprovando ou não aprovando, ele vai impor. É uma ditadura, então? Quer dizer, isso já está praticamente traçado, né? Se você colocar no paralelo, você vai entender que é quase que igual o processo que levou aí à condenação do ex-presidente Bolsonaro. O que é lamentável a gente estar assistindo hoje, vendo isso e, querendo ou não, a gente está refém de todo esse sistema que nós não sabemos aí até quando vai. Mas o que a gente está assistindo é que só está caminhando para uma situação cada vez pior e que a gente não sabe se vai ter volta ou vai findar de uma vez Olha, por todas, a né? gente está vendo aí, quem acompanha as redes sociais, o mundo inteiro está em colapso. Né? Total. Você vê a França, a Inglaterra, já está falando, a gente já pega esse assunto, né, que dessa condenação absurda, porque assim, não, eu estudei direito 5 anos, Daniel, depois estudei mais 4 anos com especializações, e eu não sei, eu não estou entendendo mais nada, esse julgamento, eu estou assim, perplexa de ver tantos absurdos recorrentes, porque são ações recorrentes, não é uma ou duas ou três ações do Alexandre de Moraes e dos ministros que estão deixando a gente de boca aberta, perplexo com o absurdo. Há se dizer também que como que pode um comunista, confesso que é o Flávio Dino, falar em democracia? Como que ele poderia estar participando deste julgamento se ele é um comunista? E o próprio advogado, né? Não, mas ele é comunista. Como pode um comunista estar no Supremo Tribunal Federal? Declarado, né? Não é? Isso daqui, gente, nós estamos falando aí de censura, mas eu acho que se isso acontecer, Daniel, eu acho que o brasileiro não vai se calar. Mas, ô, Fábio, você não acha muito estranho a gente ver que quando é pessoas de direita, uma única palavra, às vezes, que pode ser falado, às vezes, fora de contexto, já é o suficiente para levá-lo para a prisão. E a gente vê hoje pessoas de esquerda, tem um caso aí que eu acho que deve ter até essa matéria que vai passar aí no transcorrer das matérias, de um ser humano execrável, igual esse Peninha, que está festejando, dizendo que foi pouco, foi nada a morte do ativista lá dos Estados Unidos, de um líder religioso que leva milhões de pessoas
né, por onde passa ali, sempre com uma palavra de família, de ordem, de progresso, de tudo. E aí esse mesmo cara falar que quando houve aqueles atos em pró Bolsonaro, não sei o quê, que ele jogou o carro em cima de 5 idosas e ele confessou isso em rede nacional falando num podcast. E nada acontece com esse cara. Pois é. Né? Esses esquerdistas que falam que realmente tem que morrer, tem que matar, tem que arrancar a cabeça, nada acontece. E por que só pro lado da direita? Que se falar uma coisa, de repente fora de contexto, já é tirado das redes sociais, já é censurado ou já é até levado para prisão. É isso aí, vamos assistir? O jornalista e escritor Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, está no centro de uma polêmica após debochar do assassinato do ativista conservador americano Charlie Kirk, fundador da Turning Point USA, morto na quarta-feira. Peninha ironizou: "É terrível um ativista ser morto por suas ideias, exceto quando é o Charlie Kirk. Tomou um tiro, coitado", disse, simulando tristeza antes de bater palmas e sorrir. O tom provocador escalou ao mencionar sua filha. "Ela mora lá, perto desses malucos. Quem sabe não faz o mesmo com o Elon Musk? Seria poético, um bilionário que apoia Trump e espalha fake news no X, merecendo um acidente similar." Peninha apagou o vídeo reclamando de censura e postou outro dobrando a aposta. E eu tô aqui para fazer uma retratação. Óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pela criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Olha só, né? Eles falam extrema-direita. Sabe o que é para eles extrema-direita? É você ser normal. É você pensar que homem tem o gênero masculino, que tem o gênero feminino. É você falar que Deus tem que estar presente. É você falar de religião. É você falar que homem tem que lutar no grupo de homens, correr no grupo com homens, competir com homens, mulheres com mulheres. É você falar que homem não pode entrar no banheiro de mulher. Ou seja, nós somos extremistas, eu falo nós porque eu sou conservadora, a gente querer o normal, querer prender bandido, é querer segurança para as pessoas honestas. Nós somos considerados extremistas, como esse religioso que foi assassinado, né? E eu até falo aqui meus sentimentos a toda a família, né? Porque o país todo perdeu uma pessoa que proliferava amor, que falava de Deus nas universidades, que não praticou mal nenhum para a comunidade, muito pelo contrário, ele era visto com muito amor e carinho por toda a população, praticamente toda a população americana, tanto é que na morte dele, olha como foi uma comoção geral. Então, mostra o quanto este rapaz foi amado e como alguém com tamanha maldade fala mal, deseja o mal. Um médico, a gente acabou de falar aí, um médico que deve salvar vidas, né? Um neurocirurgião que tem a função, o dever, que fez um juramento de salvar vidas, ter desejado e ter ficado feliz com a morte de um ser humano. Um ser humano. Nós não estamos falando aqui, né, Daniel, de ideologia política. Um médico, ele tem que salvar vidas. Agora, olha, agora eu fiquei até preocupada, porque você imagina esse médico, se uma pessoa da direita cai nas mãos desse médico, ele mata. Ele não vai pensar duas vezes se ele deseja o mal de uma pessoa dos Estados Unidos, ficou feliz com a morte simplesmente porque tem uma ideologia diferente da dele. Ele comemorou a morte. Agora, nós, cidadãos, cai numa mão de um médico desse, gente, ele pode matar, então. Exatamente. Até porque... É ódio. Isso é ódio declarado. Muito ódio. Até porque quando você tem esse sentimento de ver a outra pessoa mal, ou que aquela outra pessoa morra, você já deixou de ser um partidário. Você se tornou uma pessoa do mal. Você realmente tem ali um problema sério com o seu eu, com a sua existência, com o seu espiritual, porque isso ninguém
numa boa consciência, realmente num equilíbrio Sanidade, emocional, né? numa sanidade mental, pode chegar a promover, a desejar, como a gente tem visto alastrando isso pelo Brasil, principalmente nas universidades, principalmente através da boca de um imundo desse aí, desse tal de Peninha, que não é de hoje. Esse cara já tem proliferado o mal há anos, há décadas. E, às vezes, com certeza, com ali um pagamento, alguma coisa que a esquerda deve fazer para esse cara, porque não é possível. Não, eu concordo com Que a você. justiça até hoje não fez nada. Um cara que deseja, que fala, que jogou o carro em cima de senhoras e ninguém investiga, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Então, assim, eu acho que realmente a gente está indo para o extremo. A gente vai falar muito desses assuntos sobre extremismo, que é o extremo, geralmente extrema esquerda, extrema direita, direita e esquerda. E isso daí é um assunto que vai se alongar mais. Exatamente. Mas A gente precisa parar, né? A gente escuta essas palavras na mídia, né? Nessa mídia tradicional, extremo. Em primeiro lugar, não vejo direita extremista. Eu não vejo. Eu vejo. Eu não vejo direita extremista. Eu vejo divergência de ideologia e de pensamento. Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei, quando nós não concordamos com o que a esquerda fala e age, nós já somos considerados da extrema para eles, da extrema direita. É isso que eu acabei de falar. O ódio, ele vem deles próprios. Porque, assim, divergência de pensamentos é saudável. Isso faz parte de uma democracia. Ora, se eu tiver dentro do Congresso só um grupo de partidos, nós não temos uma democracia. O fato de sermos um país democrático é justamente a divergências de pensamentos, de ideias. E é isso que fortalece a nossa sociedade, divergindo e depois recompondo e chegando num consenso. Isso eu estudei, é direito, isso é viver em sociedade. Então, a partir do momento que um grupo impõe que o que ele pensa, o que ele quer, é a única forma de conviver, eu tenho que aceitar que um travesti entra no banheiro feminino e eu estou ali. Eu não quero. Eu não tenho que aceitar que uns viciados ficam no meio da rua, bloqueando a minha passagem, com sujeira, com lixo, com tudo. Eu não tenho que aceitar. Eu pago meus impostos. Eu sou uma pagadora, eu trabalho e eu quero uma organização, um país organizado, com ordem. E aí, quando vem um presidente que impõe ordem para você conviver em sociedade, tem que ter um administrador que imponha ordem. Ordem. Não, ordem, gente, não significa extremismo e nem ódio. É muito diferente. Então, nós precisamos entender o que essa esquerda fala e o que ela faz. E o que ela faz não não condiz com os atos, porque os atos, a gente está vendo aí, é só ódio, é ódio. O tempo todo é destilando ódio para quem faz o certo. É assim que eu vejo. É assim, eu concordo partes de tudo que você falou, Fábia, mas assim, eu realmente vejo com uma certa preocupação, porque eu acho que extremo é quando você tem como objetivo naquilo que você, ou a pessoa, ou um grupo acredita, que aquilo, seja de qual forma for, vai até o fim. Digamos, eu idolatro aquela figura política a ponto de não ver os erros, não ver as falhas, não ver o que ela faz de errado. E eu acho que quando isso se torna dessa forma, é um extremismo. Um extremismo quando você não enxerga mais os erros, você não enxerga mais a lógica de tudo que acontece, você só enxerga a figura política daquela que é supostamente uma salvadora da pátria. Eu não vejo assim. Eu acho mas que aí hoje... você está falando de... Desculpa te interromper teu raciocínio, mas aí a gente não está falando de extremismo, é idolatria. Mas, idolatria não mas é a sinônimo, idolatria não é sinônimo de extremismo. Sim. Idolatria é paixão. Uhum. É paixão. Paixão
quando você tem paixão por algo a ponto de não enxergar os defeitos. A minha Idolatria por um ídolo, por exemplo, eu tenho um ídolo Que eu você é amo, capaz que de eu fazer o adoro. que for possível para poder... É paixão, é sentimento, é diferente. Que é capaz de matar, que é capaz de roubar, de fazer tudo. Mas aí você está falando Mas converge outra com o história. extremismo. Não, eu acho assim, na minha linha de pensamento, eu acho que o extremo, ele é exatamente isso. É quando você passa daquilo que é lógico, daquilo que é verdade, daquilo que é notório, e você fala, não, como eu já ouvi falar muito esquerdista falando assim, o Lula pode me dar um pau com chicote, com o que ele quiser. Amanhã eu voto no Lula. Isso para mim é extremo. Isso para mim vai além de tudo aquilo que é lógico. E eu acho que na direita hoje, uma parte sim tem se comportado dessa forma, que eles não querem enxergar mais. Um exemplo, que eles não querem enxergar que em 2026 a gente não tenha uma outra opção se não for o Bolsonaro, estando ele preso, estando ele de tornozeleira ou de como for. Eu acho que a gente tem que ir pela lógica. O Brasil, ele é muito maior do que Bolsonaro, do que Lula. Ele tinha que ser maior do que político. Político tinha que ser empregado do povo. Não. Político hoje se tornou ídolo de uma nação. O que eu discordo totalmente. Tá bom, Daniel, Tá tudo bom? bem. Mas eu só vou te falar que que as pessoas talvez falem, se não tiver o Bolsonaro, não vai ter campanha. Mas não é porque são extremistas, mas é porque não foi justo o julgamento. As pessoas não querem e não concordam com um julgamento totalmente nulo. Ele não tem... A gente vai falar sobre isso, não tem conteúdo que incrimine Bolsonaro. A questão vai além do que você acha que é extremismo ou não. Quando as pessoas falam, nós queremos Bolsonaro, porque as pessoas sabem, as pessoas de bem, as pessoas que acompanham as notícias, que estão aí vendo o que está acontecendo, né? Porque tem os alienados que não sabem o que está acontecendo, mas as que acompanham sabem que não é justo. É uma questão de justiça querer Bolsonaro de volta para o pleito. Tanto que temos aí o presidente americano, que foi correto. Não existe eleição o ano que vem sem Bolsonaro, porque o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Eu quero que alguém me prove os crimes que foram cometidos e nem quem foi preso, porque os patriotas estavam lá. Alguns vândalos, podem ter vândalos, mas dizer que houve terrorismo ali, que houve... Pelo amor de Deus, nós estamos falando disso, Daniel. Então, quando as pessoas falam de querer Bolsonaro novamente, é por uma questão de justiça e não extremismo. Não, concordo. Só que aí é uma outra linha de raciocínio que eu acho que o programa não tem esse tempo hábil para a gente falar de tanta coisa assim. Até porque, na minha modesta opinião, o Bolsonaro está enfrentando e acontecendo tudo que está acontecendo aí com ele por causa dele mesmo. Ele foi o provedor de todas essas coisas. Porém, não dá para a gente destrinchar esse assunto agora. A gente vai correr aqui para a gente poder conseguir fazer todos os anúncios que nós temos que fazer e assuntos também. Mas é um assunto gostoso para se falar numa próxima ocasião. Vamos lá, Daniel. Tá bom? Próximo. Vamos próximo assunto aqui. Golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. Depois do Brasil inteiro saber de cor e salteado que ele odeia, que tem ódio de Bolsonaro, e quando ele diz, Bolsonaro acabou com a minha vida, por que ele diz, Alexandre de Moraes hoje, na minha opinião, ele já vive numa virtual prisão domiciliar. Tem a volta, tem que estar por impedido. Felizmente, não dá para acreditar. Agora, eu continuo acreditando na justiça, porque no dia que não acreditarmos mais na justiça, acabou o país. Eduardo Tagliaferro, olha que coisa interessante no Brasil. Ele faz uma denúncia muito grave, deveria ser exatamente qualquer democracia do mundo protegeria ele para que ele fizesse a denúncia e ela fosse investigada. O que acontece no Brasil? Ele é perseguido, contas bloqueadas, né? Não pode ter acesso ao salário mais, daí é bloqueado nas redes sociais, daí é exilado, é fugitivo na Itália. Quer dizer, que país que nós viramos? Então, você vê agora? Tá quentíssimo isso, né? O próprio presidente do Congresso confirmou, não houve golpe. Nós temos aí vários juristas falando, inclusive tem aí um ministro falando que também não houve golpe.
Foram vários, tem alguns ministros, alguns juristas, inclusive que participou do STF, foi ministro da Suprema Corte, também confirmando que não houve golpe. Não houve golpe. Então, por que foi condenado? Por que essa mentira, esse teatro que está custando caro? Inclusive, nós pagamos todo esse teatro. São rios de dinheiro, olha aqui, ó, aparecendo, né? Que foi o ministro... Marco Aurélio. Um Marco Aurélio, um excelente ministro, confirmando. Quer dizer, quando Fux deu o seu voto, ele foi totalmente imparcial. Técnico, imparcial, não tem provas, não tem indícios. Ora, bolas, quando um traficante, um assassino que cometeu crime, que tem lá, não é preso porque não tem indícios, não tem prova, não encontra provas, ele é solto. Agora, com tudo aqui as provas que nós temos contra o STE, o Supremo Tribunal Federal, não contra Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes deveria ser impedido. Primeiro, que não deveria nem de participar. Segundo, que se fosse seguir a lei realmente como ela é, Bolsonaro não teria que estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não tinha na época foro privilegiado. As pessoas comuns, cidadãos comuns, muito menos. E muito menos por essa primeira turma, né? Como eles mudaram a lei em 24, aqui acontece que, por um ato monocrático, o STF mudou lá a lei em 24, incluindo ex-presidentes como que pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Foi uma lei que agora, 24, recente, já justamente com a intenção de fazer todo esse teatro. Então, quer dizer, e ainda que seria no plenário. No pior das hipóteses, teria que ser com a participação de todos os ministros. Então, eu pergunto para você, se o próprio Fux falou que não existe provas concretas, não teria que ser julgado no Supremo Tribunal por falta de foro privilegiado. Não teve tempo, a defesa não teve tempo de estudar, de ter acesso aos autos. Ou seja, que palhaçada é essa? Que a gente está vivendo e achar que o povo é idiota e tem que concordar com uma eleição que vai ser em 2026 sem a presença do Bolsonaro. Ele pode perder nas urnas até, mas ele tem que participar. Não tirar ele de jogada, assim, como se eles fossem os donos do Brasil. O Brasil agora tem dono? Eu concordo com você e, assim, que fique muito bem claro, a minha opinião sobre a questão do julgamento do Bolsonaro é a mesma que de milhões de brasileiros. É injusto, é ilegal, não tem nada de democrático. Isso foi, pegaram narrativas, construíram uma ação, um processo e fizeram isso. Isso é um fato. Não existe, dentro de um raciocínio lógico, justo, essa condenação e muito menos todas essas questões. O que leva a minha interrogação sobre o que está acontecendo hoje com o Bolsonaro é que ele teve as vias de fatos para fazer com que ele se permanecesse mais 4 anos e depois viesse posterior a ele, alguém que ele indicasse. E por culpa dele próprio, de ações e atitudes que ele tomou, ele está pagando um alto preço injusto. Eu volto a dizer, injusto, mas está pagando. Ele ofendeu o Alexandre de Moraes lá atrás, deveria ter ido até o fim. 2 dias depois, recuou, pediu perdão, não deveria ter feito isso. Ele colocou Cássio Nunes, Augusto Aras lá Cássio Nunes como no STF, Augusto Aras na Procuradoria da República. Não deveria. Augusto Aras nada mais é do que um cara de esquerda. Então, ações e atitudes e decisões erradas do Bolsonaro levaram a todo esse extremo. O que é realmente, como volto a falar, é injusto, é ilegal. Mas é como eu te falo, se a gente for pegar nessa vertente, a gente vai ficar aqui mais de 2 horas para tentar falar um pouco disso daí. Não, falar de opiniões... Mas é injusto o processo, isso é fato. Falar de opiniões é fácil. Quem está lá no poder, sendo presidente, ainda mais... Ele, desde o primeiro dia de mandato, ele foi perseguido, totalmente perseguido pela maioria ali, que na época não tinha tantos membros no Congresso do PL, do grupo dele. Ele tinha um arsenal
na mão, mas ele não podia usar. Então, a gente às vezes não entende a dificuldade que é ser presidente e querer fazer as 4 linhas, como ele sempre falou, né? A gente não pode esquecer que ele não é um Lula 2. Ele é uma pessoa correta que tentou governar de acordo com as 4 linhas, de acordo com a lei, com a Constituição Federal, e por isso está pagando um preço alto. Porque quem não presta são eles, não o Bolsonaro. Tanto que até hoje, gente, eu não estou defendendo, eu estou falando de justiça. Até hoje ninguém encontrou um crime de improbidade administrativa, de corrupção, de qualquer coisa. Não levou mala de dinheiro, enfim. Eu ainda tenho certeza, ainda vai ter os embargos infringentes, né? Vamos ver o que vai ser analisado aí. Espero que eles consertem esse erro, porque teve denúncias aí do assessor de Moraes, do Tagliaferro, que teve que fugir, onde já se viu, uma pessoa faz uma denúncia importante para o país, onde deveria de ser ouvido, não. Ele teve que fugir, perdendo salário, correndo risco de vida, de perseguição do Supremo Tribunal Federal e de todos que não concordam, hein, gente? Não concordam, mas ele tem as provas. Nós estamos falando aqui de provas. Então, isso daí também ninguém quis ouvir, né? Passou despercebido, parece que não está falando nada, a mídia tradicional abafa. Enfim, nós estamos vendo uma série de irregularidades e eu só espero que justiça seja feita, pelo menos que no Congresso aprove a anistia e que no Senado Federal tem aí o julgamento de Alexandre de Moraes pelos seus atos extremos e inconstitucional. Então, é só isso que eu espero aí dessa novela toda. Eu acho que é o que milhões de brasileiros esperam, até porque a gente sabe que realmente é uma linha totalmente injusta nessa questão aí mesmo. Diferentemente do que eu penso, ou eu acho, ou eu tenho as minhas opiniões sobre todo o contexto. Mas, voltando aí, a gente tem agora a próxima notícia, vai passar e a gente vai falar sobre ela. Está confuso? Estou confuso. Gente, isso é um assunto que está repercutindo no mundo inteiro também e a gente tem que falar. Porque quando a gente vê uma cena dessa daí, a pergunta que a gente faz, e se fosse a minha filha? E se fosse a minha esposa? E se fosse a minha neta que estivesse ali? E isso aí vem para quebrar uma coisa que é o que essa imundície de esquerda faz, que é causar sensacionalismo, vitimismo barato, quando um negro ele é atacado, quando um negro ele é vítima de racismo. Porque se isso tivesse sido ao contrário, fosse um branco que tivesse atacado uma mulher negra, isso estaria repercutindo no Brasil inteiro. Isso estaria sendo capa de jornais, capa de revista. Aquela Rede Globo estaria falando disso o dia todo, mas não. Um abjeto, um ser deplorável, que uma porcaria dessa não deveria existir, que realmente ele possa pegar, se não for prisão perpétua, possa pegar... Já foi condenado. Pena de morte. Pena de morte. Porque não se trata de cor, se trata daquilo que você é como pessoa, na sua existência. E esse tipo de coisa... a gente não pode aceitar. Porque é um negro. Não, ele não é nenhum coitadinho, ele não é nada disso. Vá ver a história. Vai ver quantos boletins, quantos arquivos policiais esse cara tem nas costas. Isso aí é um abjeto, isso é um lixo da humanidade. E como pessoas assim, o Brasil também está cheio. Que é o quê? Essa mídia nojenta, passando a mão, colocando por debaixo do tapete, quando se refere ao negro que faz. Mas se fosse o branco, aí seria assunto para toda hora. Você não pode hoje falar assim, ô negão, vem aqui, que pronto, você já é racista. E tem pessoas que me chamam até hoje
de negão, de preto, de nega, e para mim é uma coisa super natural, mas hoje em dia já não se pode mais. E aí você vê esse caso aí. Isso causa aí muita tristeza, né, Fábio? Muito triste. Eu fiquei realmente bem comovida, né, na ucraniana. Estava no metrô saindo do trabalho e foi aí violentada, assassinada por Refugiada, né? por um escroto, né? Infelizmente. Mas olha, graças a Deus que lá nos Estados Unidos nós temos aí um presidente responsável, né? Que ele está proibindo por isso que está tendo esse problema nos Estados Unidos da questão da imigração, porque se liberou a entrada de muitos marginais. Este cara aí e ele foi agora sentenciado à pena de morte. Foi sentenciado à pena de morte. Que bom. E quando foram ver o arquivo lá dele, né? Histórico. O histórico dele, o cara jamais deveria de estar solto. Tinha que estar preso. Entendeu? Então é isso que um governante responsável tem que fazer. Tem que tirar esses imundos da sociedade. Eles não podem ficar entre nós. Eu, por exemplo, Daniel, eu não tenho mais vontade de pegar um carro, dirigir até São Paulo, de ir para algum lugar sozinha. Eu só ando com motorista. Porque eu não tenho mais coragem. Eu já fui assaltada, já fui sequestrada. E sabe que não tem defesa, porque a polícia fala, por que você estava sozinha? Por que você estava com o vidro aberto? Mas por que você está você está toda arrumada? Você é culpada. Ou seja, é como se eu fosse a culpada, sabe? Então, o que eu quero dizer é que eu não vejo nenhuma bandeira feminista a favor dessa moça, da família. Ninguém se preocupou com a família, os direitos humanos se preocupa com o bandido, com a família. Não, ninguém se preocupa, sabe? Parece que é moda fazer vitimismo, fazer alarde de gente bandida, de gente safada e canalha. Ou as pessoas do bem sofrem. Então, infelizmente, mais uma vida aí, né? Triste. E se fosse aqui no Brasil, o assassino ali já estaria com as ministras lá, as feministas do governo Lula, tudo lá na porta da casa dele ou lá na penitenciária onde ele está, perguntando se ele estava bem, se ele está sendo bem alimentado, se a comida dele foi tratada. Tem aguinha. Tem água. Você quer um suco? Não coloque algema nele. Imagina, ele só matou. Ele só meteu 2 foiçadas de canivete no pescoço de uma moça que estava ali, inocente de tudo. Quem mandou ela estar lá, né? Quem mandou ela estar Coitada, lá. Então, né? se fosse no Brasil, esse seria o cenário. De uma comitiva do governo estando lá para saber se o assassino está bem. E se a mãe dele lá, a família dele está bem, está amparada, se o auxílio está lá para poder ajudá-la. E quanto à vítima, dane-se. É só mais uma estatística e tanto faz. Apesar que isso daí é um bordão bem positivo do governo Lula, né? Feminicídio em alta, exploração de crianças em alta e assassinatos em alta. Isso aí é um bordão que o governo Lula sabe explorar e muito bem, né? E já está chegando em mais outros recordes aí de violência no nosso Brasil. Vamos seguindo agora para outros assuntos que também, como esses aí que a gente tem falado. Lamentável esse desgoverno do prefeito Edmir Chedid. No mandato passado, no início da administração do prefeito Jesus, foi detectado um problema estrutural na barreira do Lago do Orfeu. Foi feita uma licitação, projeto e, infelizmente, muitos meses se passaram, anos, e essa obra ela está inacabada. Se eles tivessem escutado a população, teriam feito algo muito mais simples, muito mais barata. Não é o que aconteceu, mas é o que precisa acontecer o mais rápido possível. Gente, vamos agora chamar um pouco a atenção em 2 situações e depois eu vou passar para minha amiga Fábio. Primeiro, não dá para chegar e simplesmente jogar no colo aí do atual prefeito, até porque ele está aí há quase 9 meses na gestão. Então, realmente, ele precisa aí fazer ali as regulamentações para poder fazer isso acontecer. Se ele fizer isso, isso vai ficar como um marco no legado dele aí para a cidade de Bragança Paulista. Segundo, isso aí já não deveria ter acontecido há muito tempo. O que me espanta é de ver vereadores que ali estavam que há eleições antes
já podiam ter cobrado essas questões do Orfeu e ficaram quietinho. Por que será? Aí agora, de repente, por uma questão de briga ou de desentendimento com a atual gestão, aí agora resolveram dizer que se importa ali com o Lago do Orfeu. O Lago do Orfeu já não deveria nem ter sido mexido, porque ali é um lugar belo, não só das pessoas do bairro do Jardim Europa, mas da cidade. Ali é um ponto turístico que, se você quiser pensar na vida, se você quiser passear, quiser levar as crianças para passear, aquilo é um lugar lindo, que não deveria sequer ter sido mexido. Ah, mas tinha um problema. Fizesse uma coisa como o vereador Kiki Brau falou, uma coisa mais simples, mais barata e que tivesse solucionado rápido. Então, assim, eu faço o apelo ao prefeito Edmir Chedid que realmente cancelar agora a licitação que ia haver para poder nomear aí, para poder ter o ganhador que fosse terminar o Lago do Orfeu. Aí, por causa de uma cláusula, por causa de uma pergunta lá que foi feita em relação a isso, voltou tudo para trás. Faça um apelo ao prefeito que realmente dê urgência nisso daí, faça isso acontecer, que a gente possa mostrar daqui a pouco, daqui a alguns meses, ou começo do ano que vem, o Lago do Orfeu de volta, que é realmente o que dá mais beleza ali para aquele lado da Zona Sul, para o Jardim Europa e para a população de Bragança também. Então, que o prefeito, mesmo pegando agora no gancho disso, possa fazer e executar. E os que ficam ali criticando, julgando, que antes estava na base aliada e não falaram nada, que também segure um pouquinho aí, porque a gente sabe que aí já não é uma questão de interesse de ver o Lago do Orfeu, mas agora é de um interesse político, né? Não é verdade, Fábio? É interessante isso, né? Porque a oposição, ela é saudável. Eu acho muito favorável a gente ter oposição, visões diferentes, mas o que a gente vê ali é exatamente isso, né? Eles estavam juntos na gestão anterior, né, com o prefeito, e agora ficam jogando a culpa em cima de um prefeito que acabou, né, praticamente de começar a trabalhar pela cidade. Agora, mais interessante do que isso, Daniel, sabe o que eu acho? É que essas pessoas que estão criticando, elas precisam entender o processo. Se não me falha a memória, foi um problema que teve lá, de ter acontecido como Brumadinho, né? Estourou lá a barragem e eles tiveram que mexer e a obra começou a crescer, aí o MP foi envolvido, foram técnicos. Então, não é uma área assim tão fácil de ser mexida, porque envolve muitos elementos, né? A gente está falando da natureza, né? A gente não está falando de um espaço simples e pequeno, envolve muita coisa, moradores, enfim. O que eu acho mais interessante é que se resolva isso de uma forma amigável e não colocando o executivo em xeque, como foi aí no vídeo. Vereadores que, ao invés, eles são responsáveis, eles são legisladores do município. Então, eles têm a obrigação também de solver este problema, de ajudar a solucionar o problema, ou através das leis, ou através com os munícipes, reuniões, através de ONGs, organizações não governamentais, porque não pode, eu acho assim muito feio, muito falta de ética. Vereadores que eram da base do governo anterior, agora querendo se colocar como culpando o executivo apenas. Isso é culpa de todos os envolvidos, inclusive desses que estão falando, porque se eles já eram vereadores na gestão anterior, o que eles fizeram? Eles estavam amiguinhos do prefeito, então não fizeram nada. Agora não são mais amiguinhos desse prefeito, ficam metendo pau e falando de problemas. Agora, sabe o que é isso, Daniel? É aqueles políticos oportunistas. Porque, se não me falha, eles estavam junto com o prefeito, numa foto aí na festa de Bragança. Então, agora eles estão com o prefeito, falando mal. Logo, logo, eles vão apoiar um candidato que vai vir com a varinha mágica. Agora a gente vai resolver o problema, entendeu? Esse é o trabalho de políticos que não é o que a população deseja.
Nós queremos políticos que resolvam, que conversem, que tenham acesso ao executivo, que seja, olha, é assim, é assado, não ficar criando confusão, criando intriga, sabe? Depois estão tudo junto e misturado. Uma linha de oportunidade que nós estamos abrindo agora no nosso programa, que você, vereador, você secretário do Executivo, você prefeito, seja de Bragança, seja de Atibaia, Pedra Bela, Pinhalzinho, Itatiba, Extrema, seja da onde você for. Se você quiser participar do nosso podcast, você pode fazer o contato e agendar para você sentar aqui e falar com a gente sobre a sua cidade, sobre as suas ideias e abrir o leque para nós, o que está faltando para a sua cidade andar mais e dar certo, que é o que todas as cidades querem. Então, a partir de semana que vem, nós estamos convidando vereadores, prefeitos, secretários, políticos, executivos, empresários, para começar a fazer o nosso jornal bate-papo aqui com uma pessoa junto, né, Fábio? Boa, gostei, Daniel, gostei da iniciativa e são todos convidados a participar aqui do Jornalcast. Acho que é saudável, né? Inclusive os vereadores colocar aí seu posicionamento. Aqui vocês têm a voz, tá? É a próxima notícia agora. Fazendo um parênteses, passando rapidamente aí, a prefeitura agora oficializou a doação do terreno para as instalações do SENAC em Bragança Paulista. Ponto muito positivo, acredito também aí que teve participação de alguns vereadores da cidade, e isso sim, que eu digo que a gente fala com gosto, é quando a cidade tem evolução, quando a cidade prospera, quando a gente vê uma harmonia entre os poderes e a coisa acontecendo. Isso vai beneficiar muita gente mesmo, vai beneficiar a própria cidade em si, que vai ser mais vista, vai ser mais querida, e mais pessoas de fora também vão querer frequentar Bragança, muitas vezes por essa questão. Que não só a questão do SENAC, mas que também possa vir as oportunidades de uma indústria, de algo grande, né? Geração de emprego. Geração de emprego, movimentação, né? Agora... Então, pegando o gancho nisso também, de falar aí e sobre o prefeito Fabrício de Extrema, Fábio, que está aí fazendo um apanhado de todos os 9 meses que ele está nessa gestão e de forma muito saudável a cidade. Extrema é uma cidade que continua crescendo, continua evoluindo. Parece que ele vai abrir aí a ideia dele por esse tempo agora, a oportunidade para 9.000 vagas de emprego. Isso é realmente assim. E se você procurar lá depois, prefeito Fabrício de Extrema, você vai ver que os feitos de Extrema, Fábio, tem sido assim de dar inveja, viu? Quem sabe aí Bragança, Atibaia não entra nesse mesmo eixo aí, viu? Extrema cresceu muito, uma cidade extremamente cheia de indústrias e comércio, dá incentivo aí de impostos. Ela tem feito um trabalho bacana, e isso é muito bom porque está gerando empregos, né? Agora, você falando aí do SENAC, é uma ótima oportunidade em Bragança, mesmo porque falta mão de obra técnica, né? Esse SENAC vai vir aí num momento muito importante para a nossa cidade. Eu falo, inclusive, para Atibaia, porque muita gente de Atibaia sempre... Já tem a Universidade de São Francisco, que muitos estudantes aqui vão, né, fazer seu curso lá. Tem agora o SENAC. Então, a cidade de Bragança, ela tem um diferencial muito grande. Eles estão sempre pensando no desenvolvimento. Enquanto cidades pensam em construir, como Atibaia, que é considerada uma cidade dormitório, então tem muitas casas, condomínios, prédios, e pouca não tem universidade, nós não temos cursos técnicos aqui, assim, em quantidade, né? A gente tem algumas escolas pequenas aí, mas essa questão de desenvolvimento precisa partir da educação. É um ponto diferencial no desenvolvimento de uma cidade. Então, parabéns aí, prefeito. Exatamente, que o prefeito aí de Extrema continue assim, e quem sabe possa aí vir a qualquer momento aí também
externar para a gente aqui um pouco da sua cidade, do belíssimo trabalho que você tem feito, como também as demais cidades. Pegando o gancho agora, o prefeito de Pedra Bela, Vanderlei Lopes da Silva, o prefeito de Pedra Bela, Vanderlei Lopes da Silva, mais conhecido como Derlei, foi aberto pelos seus vereadores uma investigação para saber onde que ele enfiou recursos da cidade, licitações sem ter ali a colaboração de todos, sem o aval de todos, e ele vai ser aí investigado por várias questões envolvendo desvio aí dos cofres lá de Pedra Bela. Isso é doloroso, né, para a cidade, né, Fábio? Mais um, né? Desviando dinheiro público, passando a mão na grana do povo. Não vai inventar de ir para Bragança depois. Deixando de construir escolas, creches, saúde, desenvolvimento para a população. É triste, né? A gente saber que ainda tem pessoas que entram nos órgãos públicos com incentivo de desvio de dinheiro público, né? É muito triste isso. Nós queremos... Parece que é uma seara para corrupto, né? Parece que a pessoa entra inocente e sai de lá... É oportunismo, né? E também, acho que a oportunidade, Daniel... Faz o ladrão, né? Exatamente. É complicado a gente falar disso, porque eu acho que quem é honesto é honesto. Quem é honesto não tira R$1 nem R$1 milhão. Não é? Porque, o que é seu e o que é do... Que é dinheiro que não vai ter felicidade nenhuma. A gente sabe disso. Nós que somos cristãos, a gente sabe o que acontece. E pena que eu vejo nas repartições públicas muitas pessoas que pensam em si próprio e não pensam naquilo que é a sua obrigação, né? Porque servir a comunidade é um sacerdócio. Deveria de ser um sacerdócio. Deveria ser um sacerdócio, porque você não tem que ganhar nada em troca. Você já tem o seu salário. Se você acha que o salário é pouco, não entre. Isso. Arranje outro emprego, abre uma empresa, sabe? Vai trabalhar na iniciativa privada. Agora não entre, no público não é. Aqui o que acontece aqui no Brasil é um absurdo. Não acontece, por exemplo, esse tipo em outros países. Sim. Sabe, aqui a mordomia toda é para eles e o povo que se lasque. Eles acham que o dinheiro é deles. Eles se tornam dono, eles acham que aquilo lá, a prefeitura, é deles. Eu vejo em todo lugar isso. E só no nosso país, que um cara que rouba bilhões, nem algemado ele é quando ele é levado até a penitenciária. E o cara que rouba um salgadinho, o que não estou validando que roube nada, mas o cara que rouba uma pecinha de mortadela no supermercado, ele é algemado, apanha e é jogado atrás de um camburão. E a mídia não mostra, né? A mídia não mostra os canalhas. E é engraçado, você viu do INSS, não querem que o careca lá participe da CPI. O próprio governo blinda os bandidos, os corruptos. É um absurdo isso, porque são milhões, né, Daniel? São milhões, então eles acabam, acho que, dividindo entre eles. Não é possível. Não, e o cara que teve 50 milhões em dinheiro vivo, achado no apartamento dele, hoje está fazendo parte ali do governo do Lula. Não dá para dizer mais nada sério. Né? A gente não estava nem aqui no nosso script, mas eu tenho que falar. O advogado, de quem que é ele advogado, Daniel? Ele foi daquele caso do Gugu Liberato, Nelson Williams. Então, este cidadão comprou um carro que nem existe no Brasil, um Rolls Royce. Então o nome é caro, né? Não existe nem no Brasil, a gente até tem dificuldade de falar. Então, é isso a realidade do Brasil. Enquanto que as pessoas passam fome, sabe? As pessoas não têm saúde, não têm medicamento. Básico, né? O saneamento básico, pleno século XXI, e nós aqui no Brasil não temos saneamento básico, sabe? Na maioria dos municípios. Isso é gigantesco. E essa linha de investigação, Fábia, que nem o advogado agora foi incluso também na linha de investigação, que tem um patrimônio gigante de bilhões, né? Uma vida realmente assim que é fora do contexto. A adega dele
está avaliado em milhões, como o carro que você também falou. Então, você imagina, isso tem que sair de algum lugar. E sai das costas. Das costas, aí, sabe de quem, gente? Dos extremistas da direita que trabalha, que provém todo o comércio, né, que faz o dinheiro girar no nosso comércio, que é onde eles falam que que eles têm o ódio da classe média. Eu tenho ódio da classe média, do trabalhador. É desse povo que eles falam em ódio. Eles devem ter ódio porque eles roubam tudo, né? Eles têm ódio da população que trabalha, que é honesta. Para que trabalhar se você consegue tirar de uma forma mais fácil, né? Pois é. Vamos finalizando agora todas as notícias que nós trouxemos para vocês em mais esse Jornalcast Fatos ou Narrativa. Eu agradeço e peço sempre, carinhosamente, que vocês continuem compartilhando as nossas linhas digitais pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok e pelo Instagram. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vou passando aqui para minha amiga queridíssima Fábia Santa Rosa, que hoje nós tivemos aí um pouco de um pouquinho de debate sobre as questões aí políticas. Não, claro, né? Nós não pensamos iguais, né? Isso que é a questão aqui do nosso Jornalcast, né? A troca de ideias, o debate saudável, isso faz parte e isso é muito bacana. Então, nós estamos encerrando aqui o Jornalcast Fatos ou Narrativas e contamos aí com o seu like, contamos com o seu compartilhamento, com a sua inscrição aqui no canal, é muito importante para a gente. Incentive o nosso canal compartilhando e também dando opinião, né? Nós aceitamos a opinião, somos aqui democráticos, viu, gente? Mesmo. Muito obrigada e uma ótima noite.